Olá, seja bem-vindo ao canal e vamos realizar o nosso terceiro conto. Um conto que vai trazer para você uma reflexão muito importante. Dinheiro tem capacidade de mudar o caráter de alguém? Então, se você acha que tem, senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Num desses dias, eu muito bem tranquilo e sossegado, bate na minha porta uma moça de cabelo amarronzado, não muito elegante, simples, meio que curiosa. Bateu na minha porta, entrou e queria conversar comigo e se eu jogava cartas. Eu disse: entre, moça, fique à vontade. Ela começou a conversar comigo, mas estava um pouco temerosa. Primeiro que era a primeira vez dela e que também nunca tinha entrado num local onde pessoas colocavam cartas. Começou a conversar comigo a respeito de um irmão. Ou seja, o assunto não era sobre ela, era sobre um irmão. Um certo temor que não é de preocupação, mas achava que aquilo ali não ia trazer boas coisas para dentro de casa. O irmão dela era um homem, 40 a mais, já era um adulto, uma pessoa tranquila, com o mesmo toque de cabelo, amarronzado, de uma família simples que nem a dela, bem dizer, conviviam juntos, só que ele tinha um aspecto, uma característica de quem era satisfeito com a vida, vivia tranquilo e paz e sossegado. Uma pessoa cujo tudo para ele estava ótimo, porque onde ele estava era onde ele deveria estar. Ele sempre foi aquele tipo de pessoa alegre e satisfeita com o que tem. Só que teve um pequeno detalhe. O grande X da questão é que ele acabou ganhando um prêmio em dinheiro. E a irmã ficou meio que preocupada com isso, porque ele nunca teve esse tipo de benefício. E ela ficou meio que temerosa, achando que isso poderia gerar algum tipo de mudança no seu comportamento. E vamos lá ver o que aconteceu com as nossas cartas. A princípio, quando ela começou a puxar as cartas, meia desconfiada, porque para quem nunca botou baralho, sempre fica desconfiado, achando estranho tudo aquilo ali, mas ao mesmo tempo com um ar de curiosidade. Na mesa foi montado o seguinte jogo. Logo na primeira coluna saiu chicote com sino. Na coluna central saiu as máscaras com a caverna. E na terceira coluna saiu ponte com vassoura. A primeira coluna, como de costume, é uma energia voltada sobre como isso está chegando. Qual é a energia que isso está chegando no jogo? Qual é a forma em que esse questionamento está vindo? Como é alguém perguntando sobre alguém, é a visão dela sobre ele, certo? O chicote combinado com o sino mostra que é o seguinte: a visão que ela está tendo é: o irmão, ele sempre foi uma pessoa, segundo as características que me foi passada, que era alguém satisfeito com a vida. Nunca demonstrou ganância, nunca demonstrou que queria ter mais. Era aquela pessoa que estava satisfeito no local onde ele estava. Só que ela acredita que por conta desse detalhe, o chicote chega trazendo repressão de muitas vontades e muitos desejos que a pessoa não tinha, simplesmente porque ele não tinha poder aquisitivo nenhum para realizar o que ele queria. Então ele se dava por satisfeito. Então o chicote mostrou que a visão que ela tem sobre ele é alguém que tem muitas coisas reprimidas, alguém que tem muita coisa guardada dentro de si. Não digo mágoa, mas vontades, desejos e quem sabe até coisas negativas que possam ser que se libertem. E o sino chega justamente dizendo isso, que o sino nas Wiccas é uma carta de celebração e comemoração para novas coisas que estão chegando. Principalmente se você tiver feito pedidos ou tem vontades guardadas e escondidas, principalmente se você realmente sabe o que quer e se isso que você está pedindo realmente é o que você quer sustentar.
Então a primeira impressão é que esse jogo traz alguém cujo existe desejos internos muito grandes e que agora vai se libertar legal com a chegada desse prêmio na mão dele. E agora vamos à parte que ninguém gosta de ouvir, a coluna do meio. A energia de oposição, as consequências, a puxada de orelha, o alerta. É aquela coluna que tipo assim abre do olho porque tem coisa aí que vai pegar no seu pé. E máscaras combinado com caverna deu uma combinação que eu passei um bom tempo para decifrar esse jogo. As máscaras é uma carta especial do baralho cigano. O baralho cigano normalmente só tem 36 cartas. E eu utilizo esse baralho com 44 cartas, que é essa versão nova estendida do Ciro Manchester. E eu utilizo todas as cartas porque eu gosto desse baralho. Um bom oraculista, ele trabalha com o baralho completo, sendo incluso ou não. Então as máscaras mostram que, cuidado, as máscaras vão cair e outras vão ser colocadas no lugar. Aquilo que muitas vezes não era revelado, justamente por repressão mediante o chicote, agora vão ser reveladas. Elas vão cair ou vão ser trocadas por outras. Quem sabe até essas repressões que ele tenha na sua vida não sejam repressões negativas, mas sejam repressões de coisas e vontades que ele teria de realizar, mas não tinha condições financeiras nenhuma. E esse dinheiro na mão dele foi como se fosse assim a cereja do bolo. Foi simplesmente o presentinho de Deus que ele gostaria de receber. Só que na caverna é a carta que é de calma e recolhimento, de coisas internas. O que vai ser revelado com essas máscaras é justamente aquilo que ele tem lá dentro. Às vezes são as faltas, às vezes são as ausências, aquilo que ele guardou e ficou ali esperando o momento certo para que ele um dia saia. Então a caverna no baralho Wicca mostra que essas máscaras elas vão ser reveladas, mas com aquilo que ele tem de mais íntimo lá dentro. Só que o interessante é que pelo restante do jogo, observa-se que essas coisas que ele vai revelar não é nada de negativo. Então esse jogo é um jogo que vai trazer para ele muitas mudanças, muitas transformações. Só que não de forma negativa. Ele simplesmente vai querer aproveitar a vida como ele sempre quis ter. E diz aí exatamente qual é o ponto onde a vaca vai pro brejo. Porque a terceira coluna é justamente o conselho que é dado. Só que é engraçado, não é o conselho. Agora analise, um conselho para quem? Para ele ou para ela? O conselho não é necessariamente algo que ela vai precisar fazer, mas que ela observe. Se o assunto é sobre o irmão dela, o conselho seria para ele. Mas como quem está mediando é ela, então é algo que ela precisa ouvir para poder entender. Então vamos lá o que foi que saiu. No nosso jogo saiu as pontes com a vassoura. Que ponte também é uma carta especial do baralho cigano novo do Ciro Manchester. Ela não existe no baralho comum, o tradicional de 36. Mas a ponte também ela é uma carta do tarô celta. E é interessante o que ela significa. Qual é a finalidade de uma ponte? Ligar um desejo a um objetivo. Ou seja, eu quero ir para um tal lugar. O lugar é aqui. Só que precisa se passar um rio, uma lagoa, um abismo. E eu preciso chegar até lá. Então eu tenho que fazer o quê? Construir uma ponte. Então o que são as pontes? São formas de conexões. O que ela vai precisar prestar atenção é quais são as conexões, quais são as pessoas que vão se aproximar dele. Porque muitas pessoas vão chegar justamente por conta do prêmio que ele ganhou. E esses detalhes e essas pessoas a qual ele vai se chegar, já que é um homem solteiro, com quarentão, certo? Todo nos panos e bonitinho, vai chegar para ele as pessoas que estão interessadas em envolvimentos mais íntimos, determinado pela carta da vassoura. Porque a carta da vassoura chega dizendo que algumas coisas antigas vão ser limpas, vão ser postas no lixo para ser renovadas. A carta da vassoura das Wiccas, ela fala muito de relações, e principalmente relações íntimas. Então nós temos dois casos aqui.
Só que como desses dois casos ele é solteiro e não casado, porque para os casados significa uma coisa, para o solteiro significa outra. No caso dos solteiros mostra que ele deseja, ele tem vontades de ter contatos íntimos com pessoas. E ligando todo esse balacobaco, o que vai rolar é que vai surgir muitas pessoas no caminho dele, justamente interessados simplesmente no que ele tem. É só o que ele tem que tomar de cuidado, porque ninguém vai querer ele pelo que ele é, mas sim pelo que ele pode proporcionar. E aí, como foi o final de tudo isso? A mulher foi embora, né? Agradeceu, gostou muito da tiragem e ficou assim: olha, André, eu vou ficar de olho. Eu posso dizer isso para ele? Pode. Só que veja, você que veio procurar ajuda, não ele. Então, se ele quer evitar este problema, quem tem que procurar o jogo é ele. Porque ele é que tem que ter consciência do que vem por aí e o jogo vai dar para ele a resposta que ele precisa ouvir para não cair nessa. Essas informações estão sendo passadas para você, moça, porque a irmã dele gosta dele, se preocupa e não quer ver o mal dele. Mas agora você já sabe que ele provavelmente ele vai acabar se envolvendo com pessoas que necessariamente não vai fazer o mal, mas também não quer ter nada com ele, simplesmente só quer o que ele tem. E aí aconteceu o quê? Aconteceu justamente isso, porque nas cartas de fechamento saiu que realmente aquilo que estava dentro dele era justamente a falta de uma pessoa que ele gostaria de ter do lado. Não é à toa que a combinação que saiu foi essa aqui. Ele tinha vontades e desejos. E ele era um galanteador por natureza. Aquela pessoa que tem aquele queixo, sabe chegar. Porque uma pessoa que é feliz da vida, que aparentemente se mostra ser satisfeita com tudo, ela tem uma lábia. Ela sabe conversar, ela sabe chegar. É meio que você consegue derrubar alguém na conversa legal. Então ele tinha tudo isso. E dentro de si, aquilo que ele escondia era justamente esse lado galanteador. E que era também um certo aproveitador de situação, que já que agora ele tinha condições, ele poderia fazer o que ele quiser. Contudo, o jogo mostrou um final bem interessante. Infelizmente, foi que ele realmente não ficou com ninguém. Porque a carta que representa o final definitivo mostra que ele simplesmente só teve conversações, ligações, teve seus contatos íntimos. Isso aí, obviamente, ninguém ia impedir ele de ter as suas relações com mulheres, com homens, não sei, também não interessa. Mas que ele iria sim aproveitar um pouco a vida. Só que devido à sua criação e à sua característica de uma pessoa que é satisfeita com a vida, não deixou o dinheiro dominar a sua mente. Porque a pessoa satisfeita com o que tem, ela sabe o que tem, ela sabe o que precisa e sabe aonde deve chegar. Na maior parte das vezes, as pessoas que se aproximavam dele, ele tentava conversar com essas pessoas com o intuito de crescimento financeiro, que é justamente o que ele queria. Ele queria encontrar alguém para, quem sabe, criar uma aliança e essa aliança gerar algo que ele desfrutasse e desenvolvesse isso, que é justamente as informações dessa carta do 7 de ouros na cartomancia comum. Só que o 7 de ouros, dentro do Lenormand, é os pássaros, e os pássaros significam coisas passageiras. Ou seja, infelizmente, ele não encontrou ninguém. Ele só teve apenas momentos. E aí? Ele vai ser infeliz pro resto da vida? Não. Vai depender dele agora chegar para o cartomante e pedir uma consulta para ele saber o que ele deve fazer e quais conselhos ele deve seguir para poder encontrar a pessoa certa para sua vida. É por isso que quando se faz jogo, é preciso você saber o que você está atrás de um jogo para você ou para alguém. Porque o que você está querendo saber de alguém é só informações que você vai ter que saber para saber lidar com a situação. Agora, se você quer resolver o problema dele, ele é que vai procurar um cartomante, justamente para que ele possa saber o que ele vai fazer na vida. Infelizmente, o pobre rapaz não arrumou ninguém, mas também não perdeu nada. Ele simplesmente saiu curtindo a vida doidada e está feliz e bem contente. Mas, infelizmente, ainda solteiro e aqui e acolá deixando com que as pessoas se aproveitem dele. Mas vai caber a ele decidir se decide fazer uma consulta ou não. Pode ser que ele pinte aqui no meu consultório.
Obrigado por você ter vindo assistir mais esse conto. Fico feliz e aguarde o próximo. Pode ser que de repente esse cara pinte, venha brotar aqui no meu salão para a gente poder conversar. Um abraço.